Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você, e a base dessa mensagem, ela está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Eu já citei muito esse texto, porém nunca preguei a respeito dele especificamente. Eu gostaria de estar falando então. O nome da mensagem é: A Tua Graça é Suficiente. Amém? A gente vai ler aí 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do 1 ao 10. Eu vou ler numa versão aqui, na linguagem de hoje. Então talvez aí, você que está ligando, está abrindo sua Bíblia aí, se você tiver essa opção da linguagem de hoje, para a gente ter uma compreensão melhor aqui a respeito do texto. Diz assim o versículo 1: Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão, somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão, somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar, esse gabar aqui, gente, seria mais me orgulhar, tá? Eu acho que ficaria mais fácil aí de compreender. Me orgulhar de mim mesmo. E isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me orgulharei. Eu troquei, tá? Pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa dessas coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele respondeu: a minha graça é tudo que você precisa. Pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me orgulhar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Amém? Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido e Pai amado, Espírito Santo de Deus, Deus, nós te glorificamos, te louvamos nessa noite e colocamos, Senhor, mais uma vez diante de Ti essa palavra que nós acabamos de ler. Deus querido, que o Senhor, Pai, possa me inspirar através do Teu Espírito Santo para ministrar essa palavra, Pai. Que o Senhor possa me usar como um instrumento, como um vaso nas Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa trazer com essa palavra, Senhor, consolo, conforto. Que o Senhor possa ministrar fé.
Que o Senhor possa ministrar cura e restauração, Senhor, e tudo aquilo que o Senhor quer ministrar nessa noite. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo sobre as nossas vidas, sobre essa igreja e sobre cada pessoa que está, Senhor, acompanhando conosco esse culto, Pai. Que o Senhor possa se manifestar de uma forma muito presente e muito intensa na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, eu tinha uma mensagem aí, que até foi meio que baseado em umas polêmicas aí que a juventude vem trazendo. E eu estava assim fixo de alguns temas que eu queria falar hoje. Mas durante essa madrugada eu acordei e me veio assim claramente essa passagem assim para eu realmente estar falando e ministrando. Isso já aconteceu algumas vezes comigo, já aconteceu até em sonho mesmo, de eu sonhar a respeito de alguma passagem bíblica que eu sentia no meu coração que realmente eu deveria falar sobre isso. E então eu acredito, eu não tenho dúvida no meu coração, que essa é a palavra de Deus para a nossa vida nessa noite e para a sua vida, amém? Eu acredito que Deus quer ministrar profundamente aí no seu coração. E eu senti assim da parte de Deus que é uma mensagem que é para quem está extremamente cansado, desanimado. Alguém que talvez esteja lutando com algumas situações há muito tempo e que aquilo parece que não se resolve, parece que não tem um ponto final, parece que não tem uma solução, parece que não tem uma resposta, ou o pior, parece que Deus não está nem aí e não está se preocupando com a nossa situação, com o nosso momento. Então eu gostaria de meditar especificamente mais a partir do versículo 7. Eu só li os outros versículos realmente para que você pudesse ter uma dimensão e uma ideia melhor do contexto que Paulo estava vivendo e a respeito daquilo que ele estava falando. É interessante que Paulo, queridos, ele foi um homem que ele teve experiências extraordinárias com Deus. Ele teve experiências sobrenaturais, a ponto dele ter que se segurar para não abrir a gamela, para não falar, para não parecer que ele estava sendo muito soberbo. E vocês aí, vocês não sabem de nada. Eu já fui para o paraíso, cara. Eu já vi coisas que o homem não consegue explicar com palavras. Olha que doido. Ele foi um cara extremamente privilegiado. Mas com certeza, o que a gente percebe é que Deus deu uma advertência para ele. Fala nada não. É segredo nosso. Deus com certeza teve algum motivo, alguma razão para fazer isso. E aqui deixa bem claro que provavelmente era para que ele não ficasse soberbo em relação aos outros companheiros, em relação aos outros apóstolos, em relação àqueles que acompanhavam ele no ministério. Então Deus aqui, essa conversa com ele, essa situação e esse momento aqui em que ele descreve, ele fala descrevendo de uma maneira muito interessante. Meditando aqui, queridos, a gente vê que a primeira coisa que ele se queixa é que foi colocado nele um espinho na carne. E esse espinho na carne é interessante porque muitos comentaristas que são extremamente sérios na palavra de Deus, eu tenho mais ou menos, sei lá, umas 15, 20 Bíblias mais ou menos? 40? Jesus. 40. Nem sabia que tinha tanto assim. E eu, geralmente, quando eu preparo uma mensagem textual, baseado num texto específico, eu procuro ler alguns comentários e também em cima disso eu tenho comentário bíblico, para ajudar mais um pouquinho, para não ficar falando bobagem, Mas a grande maioria dos comentaristas, eles atribuem esse espinho na carne
como se fosse uma doença crônica, uma enfermidade que ele tinha, que podia ser talvez uma enxaqueca, uma dor de cabeça que não cessava, não parava, ou seja, algo que incomodava ele frequentemente. Eu não sei quem tem problema de dor de cabeça, eu, graças a Deus, não sofro desse mal. Assim, tenho até medo de falar, né? Mas eu não sei o que é dor de cabeça. Não sei o que é isso. A pessoa fala, me dói aqui, me dói aqui, me dói... Não sei, graças a Deus. Mas eles falam que pode ser uma enxaqueca, pode ser problemas na visão dele, na vista dele, ou também poderia ser malária ou até epilepsia. E é interessante isso aqui, queridos, porque em Gálatas capítulo 4, versículos 13 e 14, diz assim: e vós sabei que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Aqui ele reconhece. E aí ele continua: e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo e nem desgosto. Antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então ele está insinuando que aquela doença, aquela enfermidade dele causava até uma certa repulsa. Você está entendendo? Porque aqui que ele está falando, olha, a minha enfermidade não serviu para vocês de tentação, né? Vocês não revelaram nenhum desprezo à minha pessoa por causa dessa doença. Então talvez seja mesmo uma, sei lá, malária ou epilepsia. Eu não sei quem já viu convulsão de epilepsia, mas é uma coisa assustadora. Se a pessoa não tiver discernimento, tem gente que acha que a pessoa está possessa. Começa a tremer e babar, é sinistro, né, o negócio. Mas o fato é, ninguém tem uma posição final. A resposta é essa e está acabado. Já, por exemplo, um pastor que eu respeito muito, John MacArthur, ele fala no comentário dele que ele acredita que era algo espiritual, possivelmente um demônio, uma opressão, um perigo para a carne dele. E na sequência ele chega a comentar que poderia ser um espírito maligno que atuava nos apóstolos que eram, vamos dizer assim, meio herege da época, que perseguiam a ele. Então essa aqui é uma opção. Estou falando para você de coisas que seriam possível de ser. Outros dizem que era uma tentação, era algo físico. E aí tem uma linha, vou falar, tem uma linha que eu abomino, tá? Deixar isso bem claro, mas que chegam a comentar que isso poderia ser um desejo homossexual. Olha que doido que o povo viaja na maionese. Um cara que sentou o cacete nesse negócio aí e ia sofrer desse problema, não faz muito sentido. Mas essa é mais uma opção, que de fato eu elimino. Mas olha só, Lutero, ele pensava que eram as constantes perseguições, especialmente vindo dos judeus que Paulo tanto amava. Tá? Então aqui são algumas opções. Mas como eu gosto, queridos, aqui ó, depois ele dá uma continuação, ele fala que era um espinho na carne e que era um mensageiro de Satanás. Mensageiro de Satanás, essa palavra é angelical, né? Era realmente um demônio vindo da parte do diabo, né? Então Paulo considerava isso como uma obra de Satanás, porém permitida por Deus, com um propósito benéfico de manter a humildade dele. Entendeu? Da mesma forma em que Jó, né, ele foi atacado pelo diabo, atacado por Satanás, porém
o propósito por trás daquilo era outro. Então ele atribui da mesma forma que a causa direta e imediata era do diabo, vinha do diabo, mas a causa final, o propósito final vinha da parte de Deus. Eu só estou fazendo essa introdução aqui para você entender um pouco esse contexto, tá? O fato era que era algo que incomodava muito ele, que produzia na vida dele muita dor e muito sofrimento, atormentava a vida dele de uma forma absurda. E aí vai a minha primeira pergunta para você. É lógico que talvez aqui a sua resposta nem se compare à realidade de Paulo. Mas será que tem algo na sua vida que você se sente assim? Parece que tem algo que está ali te incomodando constantemente, produzindo algum tipo de dor, te entristecendo. Às vezes pode ser algum sentimento ruim, que é muito comum isso hoje. Gente que está ansiosa demais, gente que está com muito medo, gente que está preocupada, gente que está desesperada por causa de uma realidade, de uma situação. Ou será que é uma dor física mesmo? Ou será que é um problema com os pais, um problema com a família, um problema com o irmão, com a irmã, um problema com um amigo que você ama muito? Será que você, por algum motivo, se enquadra aqui nessa situação? E o que realmente me chama a atenção é que às vezes, querido, situações, problemas ou dificuldades que a gente tem, que se prolongam por muito tempo, fazem com que a gente fique extremamente desanimado. Fazem com que a gente perca a esperança. Às vezes de simples coisas que você deseja na vida. Eu vou dar uma cutucada, porque a idade de vocês pede, né? Alguns já estão orando aí por uma namoradinho, um namoradinho há anos, né? Ô Jesus, cadê o meu príncipe, a minha princesa, né? Maranata, hora vem. Esperei confiantemente pelo Senhor, né? Às vezes pode ser, porque isso pode criar uma proporção muito maior na nossa vida, sem dúvida nenhuma. O ano vai passando, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Fala, Jesus, cadê? Cadê? O que eu faço? Né? Dá um desespero na galera. Mas às vezes podem ser outras coisas. Pode ser questão financeira, por exemplo. Pode ser questão de trabalho. Aqui é muito comum nos Estados Unidos. Pode ser questão de documento. Luta. Cadê esse troço que não acontece nunca? Ou às vezes é uma aquisição, algo que você deseja muito em conquistar, em adquirir e não consegue. E isso vai minando a sua fé, a sua esperança, o seu ânimo, começa a minar a sua confiança em Deus, começa a gerar questionamento em você e até às vezes incredulidade. Ué, cadê Deus? Onde que está Deus? Ele não está nem aí comigo? Ele não está nem aí com as minhas necessidades, com aquilo que eu preciso? Olha eu chorando e reclamando aqui há muito tempo e nada acontece, poxa vida. Uma das coisas que me chamam a atenção aqui e que eu vejo de duas maneiras, de duas formas. É interessante que aqui a palavra de Deus fala assim: foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me bater, para me dar tapa, esbofetear, para que eu não ficasse soberbo. Eu já falei isso aqui várias vezes, queridos. Existem várias coisas que Deus abomina, que Deus rejeita
que Deus não gosta, o pecado de uma forma geral. Mas eu vejo que existem alguns pecados que parece que foi realmente, pecado em geral inspirado pelo diabo, mas existem alguns que é da característica do próprio diabo. E o orgulho é um deles. A mentira, a Bíblia diz que a mentira, que o diabo, ele é o pai da mentira, João 8,44. Diz que ele foi homicida desde o princípio. É característica. Ele é maligno. Ou seja, a essência do caráter do diabo é má, é ruim, é maligna. E existem coisas que eu falo, né? Que eu acredito que quando Deus percebe, vê essas características no homem, traz a lembrança dele o próprio diabo. E o orgulho é uma delas. Porque se você for ler Isaías e Ezequiel, os textos que falam da queda de Satanás, ele caiu primeiro por causa do orgulho. Porque ele achou que ele podia ser como Deus, igual a Deus. Eu vou subir e vou me assentar acima do trono de Deus. Imagina, olha que doideira. Viajou na maionese. E aí quando eu falo dois aspectos, eu vou dizer o seguinte. A primeira pergunta, será que por algum motivo você tem sido muito orgulhoso? A soberba, a arrogância, a altivez tem tomado conta da sua vida? Por algum motivo. Não preciso de Deus, não dependo de Deus. Eu estou de boa, I got this. Isso pode ser um motivo, pode ser uma razão. Eu estou trabalhando com o texto aqui. Agora, olha só que interessante, a maneira em que Paulo observou foi o efeito ao contrário. Deus colocou isso para me prevenir, para evitar que eu ficasse orgulhoso. Você está entendendo? Faz uma pequena pergunta aí para você mesmo. Se Deus te responder, será que você não vai ter nada mais para se preocupar? Para se incomodar? Você vai achar ou vai sentir que você agora está completamente independente. Agora, meu irmão, eu estou voando baixo. Não preciso mais de Deus. E aí Deus realmente não vai fazer. Sinto muito em te dizer. Olha só, alguns textos que falam a respeito da soberba e do orgulho. Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Quando o cara acha que ele está por cima, ele está assim à beirinha do precipício, à beirinha de beijar a lona. Olha só outra. 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, soberba, orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos e maus, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e os que semeiam contenda entre irmãos. Olha só, 6 coisas que Deus odeia, e a 7ª, hein? Contenda entre irmãos, Deus abomina. A gente tem que vigiar muito com a nossa boquinha, não tem não? Olha só o que fala Tiago 4,6. Antes ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha como isso é sério, gente. Você quer se afastar de Deus, se encha de orgulho. E Deus vai falar: você vai querer competir comigo? Acho que você vai perder. Vou só te resistir um pouquinho. Aí você vai sentir o drama. Né? Então aqui fala isso, que Deus ele resiste o soberbo.
mas Ele dá graça àqueles que são humildes. Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoie no teu próprio entendimento. Em outras palavras, está falando assim, não confia muito em você não. É aquilo que está lá em Jeremias, se eu não me engano, que fala, maldito é o homem que confia no homem. Não é só relacionado a confiar num outro homem, mas maldito é o homem que confia em si mesmo. Corre muito risco. E aqui ele está dizendo isso. Não confie nos teus próprios braços, na tua própria força, nas tuas próprias habilidades, na tua sabedoria. Confie em Deus de todo o teu coração. Amém? Aí outra coisa que me chama a atenção desse texto, eu já falei aqui várias vezes sobre isso. Paulo, aqui nesse texto, fala que ele orou 3 vezes ao Senhor. Para um judeu orar 3 vezes pelo mesmo assunto, é porque ele não estava suportando mais. Ele não estava aguentando mais. Aquilo estava incomodando demais. Estava produzindo sofrimento demais. Você quer ver alguém semelhante a ele? Foi Jesus no Getsêmani. Por 3 vezes Jesus diz para o Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Passa de mim. É porque estava tenso. Porque estava doendo muito. Porque a dor era tão grande que ele falou assim, Deus, né, Pai, né, me livra dessa. Mas o importante foi o resto da oração dele, né? Mas acima de tudo, seja feita a tua vontade. Se eu for dizer qual é a minha vontade, me livra, me tira dessa. Mas seja feita a tua vontade. Então aqui, o apóstolo Paulo, eu diria que ele estava numa posição de desespero mesmo. Deus, está doendo demais. Deus, eu não estou aguentando mais isso. Eu não estou suportando mais isso. Está muito difícil conviver com esse problema. Está muito difícil continuar lidando com isso, com essa situação. E aí a resposta de Deus: Paulo, ei, presta atenção. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente. Como que isso funciona na prática para nós, hein? A gente vai olhar e falar, e aí, Jesus? A graça me basta, mas e aí? Na prática aqui, como é que vai funcionar isso aqui? E a gente precisa então entender um pouquinho o que significa graça. A grande maioria de vocês talvez já ouviram alguma pregação específica sobre graça, né? A palavra de Deus diz assim em Coríntios: e o Deus de toda a graça. A graça vem do verbo grego charis. Não é o que você tem na boca, você brinca, tá? Não é cari. Charis, que significa a bondade e o favor imerecido de Deus em favor aos homens. É a bondade, é a benevolência de Deus, é o amor de Deus impermeado com misericórdia. É o que chama o homem, é o que dá poder para ele ser salvo, é o que dá o poder para ele ser justificado e que dá o poder para ele continuar vivendo diante de Deus. Sem a graça de Deus seria impossível
o homem se relacionar com Deus. Você entendeu? Olha só. Tem essa frase, né, que fala o seguinte: justiça é fazer o que a pessoa merece. O roubou, vai pra cadeia. Matou, vai pra cadeia. Fez alguma coisa de errado, vai pagar. Isso é justiça. Chegou atrasado no trabalho várias vezes, demissão. Vai mandar embora. Então, justiça é fazer o que a pessoa merece. Misericórdia é não fazer o que a pessoa merece. Olha, você merecia isso, mas vou te dar um desconto. Não vou fazer isso. Eu vou relevar mais um pouquinho. Eu vou aguentar aqui mais um pouquinho e vamos tentar de novo. Vamos insistir. Isso é misericórdia. Você merecia isso. Quantos já tiveram a experiência de ser parado por um policial? Essa é boa. Explicação de misericórdia. Olha, você estava acima do espírito. Mas dessa vez eu vou deixar passar. Você fala, ô glória! Isso é misericórdia, não é não? Olha, cruzei a rua sem olhar e sem parar no stop. A polícia para o cara e fala, olha, eu vou te dar só um warning. Isso é misericórdia, não é não, Caleb? Eu acho que eu tive uma experiência dessa. Que eu achei também, assim, era algo que eu não sabia, literalmente eu não sabia. Se você está na pista, eu vou até dar aula de trânsito para você, que é rapidinho. Se você está na linha específica da flechinha para virar para a esquerda, eu não sabia disso, tá? Eu tô ali, abriu, ficou verdinho, eu entrei, pá, de repente a polícia, what I did wrong this time. Aí abriu o vidro, hello officer, hello, how may I help you? Ele falou, não sei se você percebeu aqui, mas você estava na pista de virar para a esquerda e seu blank light estava off. Eu falei, isso é uma novidade para mim, velho. Se eu já tô na pista que é para virar, ainda você quer que eu confirme isso? É isso mesmo? Aí eu falei, sorry officer, I didn't know that. Aí ele falou assim, I believe in you. E aí ele deu um warning. Falei, é misericórdia. Agora eu vou falar uma que eu poderia, essa é muito engraçada, minha esposa estava comigo. Que a gente vai falando, vai lembrando dos negócios. Que poderia um policial ter usado de misericórdia, mas não usou. Essa história é muito engraçada. Eu estava, deixa eu comparar uma rua aqui, uma Palmer Lane, por exemplo, beleza? O speed limit é o que ali? 45, mais ou menos isso? 50, 60? Não, é mais ou menos. É mais ou menos, né? A gente tava morando em Cape Coral, lá na Flórida. Ó, fora de brincadeira, hein? Uma perereca pulou no meu vidro. Eu parei no sinal, uma perereca pulou no meu vidro. E aí, era noite, eu falei, vou acelerar até esse bicho voar. E foi. Pá, você lembra, amor? 50, 60, 70, o bicho... E a polícia... Aí eu falei, cara, esse cara, ele vai me prender se eu falar uma coisa dessa. Ai. Aí parou, eu de novo. Hello, officer. Good evening. Good evening. Yes. Ele falou, can I know why you so fast? Aí eu falei, you're not gonna believe that. There was a frog on my windshield. O policial começou a rir. Ele falou assim, olha, eu não acredito, mas essa foi a primeira vez que eu ouvi. É boa. Não teve misericórdia, ele me multou e foi assim. Voltando, justiça é fazer o que a pessoa merece.
Misericórdia, não fazer o que ela merece. E graça é fazer o que ninguém merece. Até mesmo os piores, que é o nosso caso. A graça de Deus, que veio através do amor de Cristo, que foi sacrificado naquela cruz do Calvário para me salvar e para salvar você. Isso é graça. Amém? E a gente precisa dessa graça como uma habilidade de Deus para suportar os momentos difíceis da vida. Para aguentar. Então significa favor, bondade merecida, pelo qual o homem é chamado, salvo, justificado e habilitado a viver. Que nos salva e nos mantém unidos com Ele. Significa também amor e misericórdia. A graça de Deus é o bastante, o suficiente, e será muitas vezes. Escuta isso aqui. Quando eu escrevi, eu falei, ai. Sabe coisa que você não quer que seja isso? Você vai entender. Será muitas vezes um substituto daquilo que você deseja. É tipo assim, ó, se contenta, meu chapa. Você não vai receber isso aqui. Porém, a minha graça vai estar sobre você. Os espinhos nos aproximam da graça de Deus. A graça de Deus é até mesmo melhor do que a solução que imaginamos para os nossos problemas. É uma oportunidade. Deus não tem prazer em nosso sofrimento, mas permite o espinho para nos levar para algum propósito maior. É como se Deus usasse, é muita presunção da gente querer pensar igual Deus pensa, né? Mas é como se Deus usasse como uma arma mesmo. Eu não vou fazer isso para produzir isso e isso na vida dele. Eu sei que se eu não satisfazer isso aqui, eu não fizer, ele vai se manter humilde, e ele vai se manter dependente de mim, e ele vai estar sempre me buscando, e ele vai estar sempre na minha presença. Agora é lógico que do outro lado, queridos, a gente pode amadurecer, aprender, crescer, a ponto de dizer, Deus, até mesmo com isso, hein, eu não vou abrir mão da tua presença na minha vida. Eu não vou abrir mão de depender de ti. Você está entendendo? Só que aí é algo que tem que ser natural, gerado aqui dentro de nós. E Deus é o Deus que conhece tudo e sabe tudo. Eu sempre digo que dentro da onisciência de Deus, existe a presciência de Deus. Deus sabe tudo antecipadamente. Então, se há algo que nós estamos clamando, suplicando, orando, Deus sabe. Se eu der, eu sei que Ele vai para cá, para lá, ou vai se manter aqui no caminho. Amém? Então nos ensina a continuar dependendo, crendo e confiando na soberania de Deus. Muitas vezes Deus vai cobrir o sofrimento com a graça dele. A graça é suficiente para agir no meio das fraquezas. Ela produz e traz a alegria e o poder de Deus na nossa vida. A fraqueza humana oferece a oportunidade ideal para a demonstração do poder divino. Tem muitas coisas, queridos, e a palavra de Deus diz assim, no momento em que a gente está passando por provações, no momento em que a gente está vivendo lutas, no momento em que a gente está sendo corrigido por Deus, disciplinado por Deus, fala isso lá em Hebreus, fala que não existe motivo de alegria, mas depois vai produzir fruto de justiça na nossa vida. Amém? Hebreus 12. Pode ser que seja uma explicação simples, mas que também é uma maneira de Deus fazer com que a gente continue sendo dependente dele. E eu queria te falar, aguenta firme. Amém?
Aguenta firme. Não deixe. Ele não vai deixar de prover aquilo que você precisa. E a provisão dele pode ser a graça dele sobre você. Amém? Talvez não seja aquilo que você quer, mas ele vai te sustentar e suprir com a graça dele. Aí ele continua dizendo assim: o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu sempre brinco que os discípulos de Jesus, os apóstolos, os homens de Deus, alguns deles, eles eram meio masoquistas. Porque Paulo, por exemplo, ele falava assim: devemos dar as boas-vindas às tribulações e às provações. Tipo assim, bring it on, vem, welcome. Não é louco isso? A gente quer fugir de provação, de tribulação, e o cara tá falando assim: vamos dar as boas-vindas. Olha só o que fala em Romanos 5, de 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança, e ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Você viu aqui a escala? Uma coisa vai produzindo a outra. Então Deus sabe como é que Ele faz para desenvolver em você características, maturidade, amém? Ele sabe o que colocar na sua vida para produzir o que Ele quer como um propósito final, como vontade final de Deus, amém? Então, fiquem firmes, porque quando sou fraco, então é que sou forte. A lógica é mais ou menos essa. Quanto mais necessidades a gente tem, mais, isso é uma lógica, mais a gente depende de Deus. Se eu estou passando necessidade financeira, eu vou para quem? Eu vou para Deus. Se tem uma necessidade física de doença, vai para Deus. Você está entendendo? Se você tem uma necessidade material, você vai para Deus. Se você tem uma necessidade sentimental, afetiva, emocional, a gente vai para Deus. Então o que acontece? Quando a gente está vulnerável, a gente se torna muito mais sensível, muito mais quebrantado diante de Deus. A não ser que seja rebelde, né? Ah, então o Senhor não me dá, então tchau. Né? Tem doido para tudo. Né? Então a gente se torna também, muito importante, mais humano. De olhar para as outras pessoas com mais misericórdia, para olhar para as outras pessoas com mais compaixão, julgar menos. Esse era um tema aí que a gente ia falar aí. O povo estava curioso. Se pode ou não pode julgar. Você pode julgar, você não pode acusar. São duas coisas distintas. Não pode expor. Não vou mudar o assunto aqui não, depois a gente fala. Mas olha só uma demonstração, queridos, do que eu estou falando, que quando você está fraco, aí é que você está forte. Quando o salmista Davi, ele escreve o Salmo 51, todo mundo vai se lembrar que foi em função, e o motivo principal foi porque ele tinha pecado com Batseba. Ou seja, ele tinha adulterado. Depois disso, ele foi um responsável por um homicídio. Né? Ele coloca Urias, o marido da mulher, na frente da batalha. Tudo aquilo fruto de um pecado. Depois a consequência vai, a mulher engravida, não, como se não bastasse, a criança morre. Até o ponto de que o profeta Natan tem que trazer uma palavra de Deus
para confrontar ele. E aí o profeta Natan conta uma historinha muito bonitinha para ele. Havia um homem que tinha muitas ovelhas, mas ele resolveu, vindo um visitante, ele pegou a ovelhinha daquele que só tinha uma. E ali ele sacrificou. Davi fica revoltado, ao senso de justiça, indignado. Quem é esse homem? Esse homem merece a morte. E não adianta você achar que Davi era o coração ruim, né? Porque na nossa vida é assim, a gente quer misericórdia para nós e justiça para os outros. Aí o profeta Natan fala: Davi, você é o homem, cara. Foi você que aprontou tudo isso. Foi você que fez tudo isso, tá entendendo? Aí olha só, eu peguei alguns versículos aqui. Versículos 1, 2, 10, 12 e 17 do Salmo número 51. Diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha que lindo isso aqui. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Olha só que lindo isso aqui. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Você está vendo que ele foi levado numa situação que ele não tinha para onde correr. Ou ele dependia de Deus, ou ele dependia de Deus. Nesse momento aqui, talvez fosse um momento em que Davi estivesse mais forte na vida dele. Embora, na questão natural, ele estava extremamente vulnerável, extremamente necessitado, extremamente precisando. Mas ele estava forte porque ele estava diante de Deus. Amém? Sensível à presença de Deus, desejando ainda mais a presença de Deus na vida dele. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele é fiel para completar. Amém? Deus vai te levando a passar por situações, por momentos, por experiências, às vezes por sofrimentos, às vezes por tribulações, às vezes por provações e também privações na sua vida, para te elevar, para te dar maturidade, para que você cresça, para que você conheça mais a Deus, para que você ainda fique mais e mais íntimo e o seu relacionamento com Deus seja mais profundo. Amém? E esse é o desejo de Deus, queridos. Aqui, o final da conversa aqui, Paulo ele chega à conclusão: não adianta, Deus não vai fazer o que eu quero. Simples assim. Não é isso? Porque Deus fala para ele: olha, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, aí ele fala: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Fica de pé. Eu entendo que aqui, queridos, a gente pode brincar e dizer assim: não teve um final feliz, da maneira que Paulo queria, da maneira que Paulo gostaria. Mas fez Paulo entender que existia alguma coisa que era infinitamente
melhor do que a resposta de Deus. Vou repetir isso aqui. Que era infinitamente melhor do que a resposta de Deus para a vida dele. Era a graça de Deus sobre a vida dele. Que talvez não ia livrar, não ia libertar, não ia curar, não ia fazer um milagre, mas ia sustentar a vida dele com a graça, com a presença, com a misericórdia, com o amor e com a bondade de Deus. Lamentações de Jeremias, lá no capítulo 3, fala que as misericórdias de Deus não têm fim. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. E ele termina: grande é a tua fidelidade. Amém? Você pode ter certeza que enquanto você não receber aquilo que você está buscando, está insistindo, tem desejado, tem orado, tem clamado, Deus vai te sustentar com a graça dele. Amém? A graça de Deus é suficiente. Feche teus olhos. Eu queria orar para que Deus, Ele te confortasse nessa noite e que Ele te desse esse entendimento, que você saísse daqui, que você que está com a gente online, que você possa sair desse culto, dessa mensagem, com esse entendimento no seu coração. Deus pode não atender imediatamente aquilo que você precisa, mas você vai sentir de uma forma tremenda e poderosa a graça de Deus sobre a tua vida, o sustento de Deus sobre a tua vida, o cuidado de Deus sobre a tua vida. Feche teus olhos. Pai querido e Pai amado, Deus, mais um dia, mais uma vez, Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, colocando sim, Senhor, ó Deus, as nossas necessidades, aquilo que a gente tem buscado do Senhor, como falamos, às vezes um milagre, às vezes a tua provisão, Senhor, financeira, material, para alguns talvez que está acompanhando com a gente esse culto, às vezes o casamento, o relacionamento que está quebrando, que está se dissolvendo, talvez para alguns pais, são os filhos que têm se rebelado, se desviado, se envolvido com tantas coisas erradas e ruins, e você tem clamado e suplicado a Deus, Deus tem misericórdia. Para algumas pessoas é o trabalho, para algumas pessoas é a vida financeira, a área emocional, sentimental, afetiva. Às vezes é questionamento no ministério, alguma coisa espiritual. Às vezes, Senhor, um pecado, uma libertação, um vício. Eu sei que a tua palavra para nós hoje, Senhor, é: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. A minha graça vai te sustentar até o momento que eu decidi agir e fazer algo e mudar essa situação. Deus, nos ajuda nesse processo, Senhor. Entender, crescer, amadurecer, não permitindo que jamais, Senhor, o orgulho entre no nosso coração, que um sentimento de independência, de achar que a gente pode viver, fazer sem o Senhor, ó Pai. Nos livra, Senhor, desse mal.
O Senhor disse na sua palavra em João 15, sem mim nada podeis fazer. A palavra diz em João capítulo 6, Senhor, 68, para quem iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna? A gente não dá conta sozinho, Senhor. Nós dependemos de Ti, Jesus. Pai, se for preciso, Senhor, que a gente permaneça fraco, para que a sua unção, a sua força, a sua graça permaneça sobre nós, que assim seja. Mais vale, Senhor, estar um dia nos teus átrios do que 1000 fora deles. A tua presença é mais importante na nossa vida, Jesus. Muito mais importante do que qualquer milagre que a gente possa receber. Que o Senhor nos conduza, Senhor, a estrutura, a maturidade, ao entendimento, Pai. Que mesmo que o Senhor fizer, que mesmo que o Senhor responder, que mesmo que o Senhor tirar esse espinho da nossa carne, ainda assim, nós não vamos se tornar independentes, Pai. Pelo contrário, Senhor, vamos Te glorificar, Te louvar, testemunhar e ser cada vez mais agradecidos a Ti, Senhor. Te adorando por cada vitória, por cada conquista na nossa vida, Jesus. Nos leva, Senhor, a essa maturidade, Jesus. Em nome do Teu Filho Jesus nós oramos, Pai. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa nossos pecados, Pai. Que o Senhor possa sempre nos manter, Senhor, sensíveis à Tua voz. Quebrantados, Pai. Porque o Senhor não rejeita o coração quebrantado e contrito. Te louvamos, Jesus, Te agradecemos, Te bendizemos, Pai. Te amamos, amado da nossa alma, precioso, tesouro da nossa vida. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Aleluias. Tu és soberano, Jesus. Tu tens o controle da nossa vida. Amém, e amém, e amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Se quer aplaudir ao Senhor, pode aplaudir.